Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História da semana. Vamos revisar o assunto que vimos na aula passada e então depois resolver algumas fichas de atividades. Página 124, nós falamos sobre o Império Brasileiro. Vimos que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Deixou de ser uma colônia governada pelo reino português e passou a ser um Estado nacional, que significa ter um governo próprio. Após a independência, o Brasil adotou a monarquia como forma de governo. Com isso, Dom Pedro I foi o primeiro monarca, ou seja, o imperador. Também houve a elaboração de uma Constituição, que é a lei do país, em 1824. Nessa Constituição, o poder foi dividido em executivo, que era exercido pelo imperador, legislativo, formado por duas câmaras, a dos senadores e a dos deputados, judiciário, exercido pelos juízes, e o moderador, que também era exercido pelo imperador e que controlava os outros poderes. Então, a partir dessa data, 7 de setembro de 1822, o Brasil passou a ser, então, uma monarquia dirigida por Dom Pedro I. A Constituição imposta pelo imperador, nela, só os homens eram eleitores ou eleitos, desde que tivessem uma determinada renda. Isso significa que a maioria dos cidadãos brasileiros não tinha direito político. Os homens mais pobres, as mulheres, os escravizados não podiam votar nem serem votados, ou seja, não podiam participar da política. Depois de um certo tempo, o Brasil resolveu mudar o seu sistema de governo. Os brasileiros não quiseram mais ser uma monarquia. Eles achavam que se mudasse a forma de governo, o sistema, o Brasil melhoraria, haveria mais emprego, a população ficaria mais satisfeita, ficaria em melhores condições, então resolveram proclamar a república. Com isso, o imperador não poderia mais governar, porque o imperador, quando governa, o sistema é monárquico. Quando é república, quem governa é um presidente. Então, vimos que na Grécia Antiga, um bom governo é aquele em que os cidadãos possuem direitos políticos e sociais assegurados. Um bom governo permite a participação de todos os cidadãos na administração dos bens públicos, ou seja, todos aqueles bens que são de uso comum a todos. Essa forma de governo é chamada república. Nós vimos que a república é originária, essa palavra, do latim, que é uma língua oficial da civilização romana na antiguidade. E é formada pela união de duas palavras, res e republicai. Res quer dizer coisa e publicai quer dizer pública, coisa pública. No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada então a República no Brasil. Então o Brasil mudou seu sistema de governo de monarquia para república. A primeira Constituição republicana foi feita em 1891. Deixando de valer aquela de 1824, porque aquela foi feita no período da monarquia, agora era uma nova Constituição, novas leis baseando-se na República. Com esse documento, houve a extinção do poder moderador, permanecendo os poderes executivo, legislativo e judiciário. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um militar. As pessoas mais pobres não participaram desse processo. Quando foi proclamada a República no Brasil, a maioria das pessoas não pôde participar da vida política, pois os analfabetos não podiam votar. Se aproximadamente metade da população era de mulheres e a outra parte de homens era analfabeta, pode-se afirmar que nesse período pouquíssimas pessoas participavam da política brasileira. Divisão política e administrativa do Brasil, na página 227. Oficialmente, na Constituição de 1891, o Brasil foi chamado República dos Estados Unidos do Brasil. Desde a Constituição de 1967 até hoje, somos a República Federativa do Brasil. Na Constituição de 1988 está definida a organização política e administrativa do Brasil. Vamos ler o artigo 18 da Constituição Federal. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição.
O texto da Constituição explica que o território brasileiro está dividido em estados, municípios e o Distrito Federal. Os estados são as unidades federativas. O Distrito Federal também é uma unidade federativa e compreende a capital nacional, a cidade de Brasília, ou seja, a capital do país. Fizemos a nossa revisão e agora nós vamos às fichas de atividades. Faremos das páginas 119 até a página 124. Vamos iniciar lendo o texto com atenção. O título do texto é A Outra Versão da Fábula Pedro e o Lobo, ou das Artimanhas da Governabilidade. Pedro era um jovem de uma aldeia de pastores. Há tempos, a pequena vila vinha sendo vítima de desmantelamento de seus rebanhos de ovelhas ante as vilanias dos lobos da região. Pedro lançou sua candidatura a pastor oficial do vilarejo. Na campanha, apresentou as credenciais da coragem, valentia e prometeu combater sem trégua os inimigos dos rebanhos. Foi eleito com o apoio maciço da população que não aguentava mais sofrer. Logo na sua primeira missão, confrontou-se com a matilha. Pedro calculou e achou que não teria forças para vencê-los. Também não podia apresentar-se como derrotado ao povo que nele confiara. Foi aí que teve a ideia brilhante, negociar com os lobos, e fez a proposta. Vocês ficam com 10% do rebanho e me deixam seguir com o restante, sem luta, sem conflitos. Os lobos acharam bom o negócio. Pedro voltou ao vilarejo e o povo não percebeu que faltavam algumas ovelhas. Feliz, acreditou que sua estratégia era a melhor possível. No dia seguinte voltou a pastorear. Os lobos pediram 20%. O pastor titubeou, mas assentiu. Afinal, o povo não tinha notado os primeiros 10%. E assim foi. A cada dia, mais 10% do rebanho era entregue aos lobos. Pedro voltava ao vilarejo pacífico e solerte. E preenchia o vácuo com discursos inflamados em favor do patriotismo da aldeia e da resistência pacífica. Quando ao final restava pouco mais de 30% do rebanho, Pedro percebeu que já não podia prosseguir e resolveu enfrentar a matilha. Os lobos trucaram. Você vai lutar sozinho contra nós? Ao que Pedro redarguiu. Vou chamar o povo da aldeia. Vou gritar, é o lobo, é o lobo. O general dos lobos sorriu e disse, experimente chamá-los. Vamos lhes contar que você tem negociado todo esse tempo conosco. E afinal, eles nem mais lembram que existem lobos, não é? Bem, pensou Pedro. Acho que eles já se acostumaram a viver sem algumas ovelhas. No nosso glossário tem explicando algumas palavras que tem no texto. Por exemplo, titubear quer dizer o quê? Ficar na dúvida. Assentir, concordar. Solerte, sentir-se esperto. Redarguir, argumentar. Vamos agora à interpretação do texto, letra A. Quando Pedro lançou sua candidatura, qual foi a proposta de governo que ele apresentou ao pessoal do vilarejo? Está bem no início do texto, no segundo parágrafo. Pedro lançou sua candidatura ao pastoreio oficial do vilarejo. Na campanha, apresentou as credenciais da coragem e valentia e prometeu combater sem tréguas os inimigos dos rebanhos. Você vai colocar aí na letra A. B. Pedro conseguiu vencer os lobos? Você vai ler novamente o texto e vai ver se Pedro conseguiu vencer os lobos. Letra C. Pedro conseguiu parar os ataques dos lobos contra os rebanhos do vilarejo? Explique a estratégia usada por eles. Você vai dizer se ele conseguiu parar, né? Fazer com que os lobos parassem de atacar o vilarejo. O que foi que ele fez para conseguir isso? Letra D. A estratégia, aquilo que Pedro fez, resolveu o problema dos ataques aos rebanhos? Explique sua resposta. A estratégia utilizada por Pedro foi correta? O que você acha? Explique essa resposta aí. 121. Marque F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. O poder judiciário é exercido pelos juízes? Se for, você coloca V, se não for, coloca F.
O poder legislativo tem a responsabilidade de elaborar leis que são aprovadas pelo poder executivo. C. O poder executivo é exercido pelas assembleias, como por exemplo deputados e senadores. Letra D. Ao poder judiciário compete julgar as ações ou situações que não estão de acordo com as leis elaboradas pelo poder legislativo e aprovadas pelo poder executivo. Você vai colocar aí V ou F. 2. Explica o que é uma Constituição. Você pode ir no seu livro. Nós temos lá o que é uma Constituição. Você pode muito bem dar uma revisada aqui, ó. Deixa eu voltar. Nós vimos na primeira aula que é uma Constituição. Aqui está, página 219, onde fala sobre o Estado. Aí está explicando o que é uma Constituição. Você vai lá na sua ficha e responde. Página 120, segunda questão. 121, né? Segunda questão. 3. Quando e quem elaborou a primeira Constituição do Brasil? Vá lá no livro também. Você vai ver quando, ou seja, em que ano, e quem foi que elaborou a primeira Constituição no Brasil. Está aqui, ó, na página 224, falando sobre o Império Brasileiro. Está dizendo o ano e está dizendo quem fez essa Constituição. 122. Leia o texto a seguir. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação, e seu primeiro representante, para que incessantemente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. A. O texto é um documento. Identifique e escreva que documento é esse. Como é que esse documento se chama? B. O texto se refere a um poder político. Como é o nome desse poder? Está dizendo aqui dentro o nome do poder. Escreva o nome do poder político, né? Que poder político é esse? Letra C. Quem exercia esse poder público? Aqui está dizendo o nome do poder. E você vai lá no livro e olha quem é que exercia esse poder. Cento e 123. Cento e 23. Escreva o significado de empatia. Você pode procurar no dicionário. Se você não souber o que é empatia, você vai escrever o significado de empatia. Observe as imagens e faça o que se pede a seguir. Marque a que representa empatia. Quando você descobrir o que é empatia, você então vai marcar qual dessas imagens significa empatia. B. Explique por que você escolheu essa imagem. Qual mensagem ela transmite, na sua opinião? 124. O quadro a seguir apresenta palavras que representam nossos direitos e deveres. Organize as palavras separando-as nos dois grupos apresentados na tabela. No primeiro quadro, você vai botar aqui o que são os direitos que tem na Constituição, que todo cidadão recebe esse direito. E do outro lado, você vai escrever os deveres, que são as nossas obrigações, certo? Número 4. Entre as palavras do quadro, escolha duas. Uma que represente um direito e outra que represente um dever. E você vai explicar por que você escolheu essas duas palavras. Essa número 4, ela vai ser o seu para casa. As outras vamos fazer durante a aula. Mas essa número 4 vai ser o seu para casa. Somente a 4 da 124. Você vai colocar aqui os direitos e os deveres.
Depois, você vai escolher um direito e um dever, escrever aqui embaixo e dizer por que você escolheu essas duas palavras, por que você considera elas importantes, ok? Então, dá 3 para cima, a gente faz durante a aula Meet ou a aula na sala de aula, somente a 4 vai para casa. E por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!